Bom dia, família. Família, hoje a palavra saiu no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Glória a Deus. Então, família, aqui é Neemias falando, né? Neemias falando com o rei. Neemias, aqui, era o copeiro do rei. Aqui no capítulo 1, começa contando a história de Neemias. Ele trabalhava ali numa função muito importante com o rei. Ele que provava os alimentos, as bebidas que o rei ia consumir, para evitar que o rei fosse envenenado, né? Então ele era uma pessoa de muita confiança. E ele sempre estava alegre, satisfeito, feliz, trabalhando ali. Pelo que a gente vê aqui, ele amava muito o rei, ele era muito bem tratado, né? Ele tinha aquela também confiança do rei para com ele, porque ele tinha disponibilidade de chegar ao rei e falar com ele, né? Assim, não era todos que tinham naquele tempo assim que podia chegar ao rei e falar com ele, né? E o rei percebeu, como o rei conhecia ele no dia a dia. Quando ele chegou perto do rei, o rei perguntou: O que está acontecendo? Você nunca foi triste assim? Por que você está com um semblante triste? Por que você está com esse rosto preocupado? Muitas vezes a gente pensa que as pessoas não percebem, né? O nosso semblante, o nosso olhar, a nossa tristeza. Mas as pessoas percebem, as pessoas que realmente nos conhecem percebem. E muitas vezes Deus envia pessoas para nos ajudar, para nos abençoar. E a gente tem que estar atento, né, para não perder a bênção. Às vezes Deus envia um prato abençoado para a gente receber de um maná vindo diretamente do céu e a gente não entende e recusa. Mas eu creio que nessa manhã Deus está falando conosco, sim, porque não era nem isso que eu ia falar. Mas amém. Aqui é a história de Neemias, ele estava ali, né? Estava trabalhando ali. E aí chegou um dos irmãos dele, logo no início do capítulo, fala assim, que chegou um dos irmãos dele e ele perguntou como é que está o povo lá em Jerusalém, a terra que foi assolada, né? Como que está lá? Como que eles estão sobrevivendo? Aí o irmão dele foi e falou para ele. Ele perguntou assim, como que estão os judeus, né? Que escaparam, os que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, fala no versículo 2. Aí o irmão dele dá aquela resposta que ele não queria ouvir. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas de fogo. Neemias ficou desesperado, né? Ficou muito triste, ele chorou muito, sofreu muito por ver o povo dele naquela situação. E aí continuou firme no trabalho, né? Foi lá servir o rei, mas o rei, que estava prestando atenção em tudo que acontecia, né, ao seu redor, que é o dever de um rei, né? Estar de olho em tudo que acontece. Olha Deus falando de novo. O rei percebeu que ele estava com um semblante diferente. E quando o rei perguntou, ele falou isso. Aí o rei logo se ofereceu para ajudar, né? O rei falou assim, mas deixa eu ler aqui no versículo 4. E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. O rei perguntou: no que eu posso te ajudar, Neemias? Olha só, que privilégio de Neemias, por ser uma pessoa correta, por ser uma pessoa que estava fazendo as coisas da maneira que o rei se agradava. Nós estamos fazendo as coisas do jeito que o rei se agrada, família? Eu, Beatriz, será que eu estou fazendo tudo do jeito que o rei se agrada? O rei que eu me refiro nessa manhã é Deus. Amém? Então, aí o rei perguntou: que eu posso te ajudar? Aí Neemias não respondeu imediatamente. Ele foi orar a Deus. Ele foi perguntar para Deus como que ele poderia fazer para ajudar o povo dele. Aí depois ele falou assim, e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Olha, ele pediu autorização do rei para ir lá reformar a cidade de Jerusalém.
para ele reconstruir, refazer. Olha que coisa linda. Ele se ofereceu voluntariamente para ir fazer a obra do Senhor. E quem é de nós que nessa manhã está se oferecendo voluntariamente para fazer a obra do Senhor? Hein? Boa pergunta, né, família? Aqui, nesse capítulo de Neemias, eu me lembro que quando eu me converti, logo quando eu aceitei Jesus, o finado pastor que eu congreguei, que me pastoreou, ele tinha o costume de tirar a palavra, né? De abrir a Bíblia, como eu faço aqui, todas as manhãs. Eu abro a Bíblia, eu oro a Deus, abro a Bíblia, e no versículo que sair, eu leio. Entenderam? E esse pastor, ele tinha esse costume de fazer isso, quando ele pastoreava as ovelhas ali. E aí, eu fiquei também com esse jeito dele, que a gente pega, né, o jeito quando a gente trabalha no algo com a pessoa, quando a gente convive com a pessoa. Olha Deus falando de novo, família, meu Deus. Quando a gente fica muito tempo perto de uma pessoa, a gente pega os trejeitos da pessoa. Muitas vezes, a pessoa que não conhece a Jesus, ela fica perto da gente e ela aprende a falar misericórdia, está repreendido em nome de Jesus, cai por terra, não sei o que, sabe? Ela aprende. Mas também tem o contrário disso, família. Muitas vezes que nós evangélicos ficamos perto das pessoas que não servem ao Senhor, pega o jeito de falar palavrões, cantar música mundana, dá mau testemunho, entenderam? Então a gente tem que se policiar, se vigiar o tempo todo. Porque, assim, vou voltar ali da onde que eu falei para o áudio não ficar muito grande. E eu tinha mania de tirar a palavra também. Eu peguei essa mania do pastor, né? A mania, o modo de trabalhar. E todas as vezes que eu abria a Bíblia, saía no livro de Neemias. E sempre saía no finalzinho aqui desse verso do capítulo 1. E eu só vou ler esse finalzinho, a parte final mesmo, que está escrito assim: então era eu copeiro do rei. Sempre saía essa palavra para mim. Eu creio que era porque eu ia estar onde eu estou agora, que eu nem imaginava que eu ia estar falando da palavra do Senhor nesse grupo, que eu ia estar chamando as pessoas para ir para a casa do Senhor, que eu ia estar tentando dar o meu melhor, porque nunca sai o melhor, né, família? A gente sempre tenta, mas nunca consegue. O melhor sempre é Jesus, o melhor na nossa vida, o mais poderoso, o mais lindo, maravilhoso, aleluia, Jesus, é Jesus. E então, eu creio que foi isso que Deus quis da minha vida, né? Que eu fosse mais ou menos assim lá de longe. Quem sou eu para ser Neemias, né? Mas eu estou engatinhando aqui, tentando fazer a obra do Senhor, voluntariamente. E aqui, nessa palavra da manhã hoje, eu creio que o Senhor está falando, resumindo, né? Porque Deus já falou muito aqui comigo, e eu creio que com algum de vocês também. Mas Deus está falando aqui para a gente ir voluntariamente fazer a obra do Senhor. Não precisa ter um cargo, não precisa falar, eu sou missionária Beatriz, por isso que eu vou fazer, eu me apresento já. Não, eu vou fazendo, vou engatinhando. Desde quando eu conheci Jesus, que eu tentava fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sabe? Levantar a porta da igreja, quando chega lá, vai abrir a igreja, varrer ali aquele cantinho que a criança jogou uma sujeirinha ali no chão. Quantas vezes, sem querer me exaltar, mas aqui na igreja aqui que eu congreguei há algum tempo, nessa mesma igreja que eu congreguei no finado do pastor, chegar, arrumar as cadeiras, lavar um banheiro, pôr uma água, sabe? Fazer alguma coisa, receber as pessoas com um sorriso no rosto, tratar bem as pessoas, louvar a Deus em espírito e em verdade, os hinos da APA, aleluia, Jesus, cantar ali no grupo das irmãs, todas essas coisas, um pouquinho de cada coisa, é fazer voluntariamente a obra do Senhor. E não esperar. Não ficar ali, só vou se me der um cargo, se me capacitar para fazer, me ungir, para fazer. Não. Se você começa fazendo, alguém vai estar de olho em você ali. E vai começar a preparar alguma coisa para você fazer na casa do Senhor. E Deus já está há muito tempo de olho em você. Muito tempo. Deus está lá olhando lá de cima e falando, aquele meu servo ali, aquela minha serva, está capacitado para fazer tal coisa. Mas vamos ver o caminhar. E Deus só olhando. E a gente só ali tentando, né? Porque se a gente for ver, olha, pela Bíblia, ali
Samuel, Deus precisou chamar ele, Samuel, Samuel, e ele voltou, Samuel, Samuel, e ele voltou. Deus precisou chamar ele algumas vezes, para ele entender que Deus queria fazer algo na vida dele, né? Paulo precisou cair do cavalo, misericórdia, já pensou? Precisou cair do cavalo para Paulo entender que Deus estava chamando ele, que Jesus estava falando com ele. Aleluia, Jesus. Mas Neemias não vou nem dar mais exemplos, tem vários exemplos aqui, né, na Bíblia. Mas não vou dar nem mais exemplos, mas Neemias, na hora que ele soube, ele já falou: vou ajudar meu povo, vou ajudar. E é o que nós temos que fazer, família, olha como está a situação do mundo hoje, família. Eu não vou repetir. A gente liga a televisão, principalmente naqueles canais de televisão, que as pessoas falam que a gente liga e já sai sangue, né? Misericórdia, Jesus, eu estou rindo aqui, mas é de nervoso, porque a situação que o país, que o mundo, que nossa família, que tantas coisas têm acontecido, a gente precisa se voluntariar, família. Vamos fazendo de pouquinho em pouquinho. Ai, mas eu não sei. Ai, vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Ai, mas eu não consigo. Pede para Deus, Ele te ajuda. Ai, mas eu tenho vergonha. Ai, os envergonhados, os tímidos, está aqui na palavra do Senhor, não entrará no reino de Deus. Está aqui na Bíblia, em Apocalipse. Eu não sei te falar agora hoje, mas eu sei que está, que eu já li e eu não quero ser tímida, não. Eu era muito tímida, não quero ser tímida, não. Amém, família? Então vamos nos disponibilizar voluntariamente, fazendo algo que você sente que você consegue, vai fazendo aos poucos. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Tenta ver, pergunta para Deus qual o dom que você tem. Nas suas orações fala: Senhor, no que eu posso ser útil na casa do Senhor? E vai fazer a obra, porque nós estamos muito carentes do povo de Deus ajudar na obra do Senhor, vir lutar, guerrear contra o inimigo, porque o inimigo está aí para roubar, matar e destruir. E cadê nós, hein, família? Amém? Bom dia, família.